Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 30 do Fundacicast, que é um espaço para a gente discutir sobre os desafios empresariais, sobre atualizações, sobre temas em geral que afetam o dia a dia dos profissionais. E essa é uma iniciativa muito alinhada com a nossa proposta de oferecer conteúdos de alta qualidade e transformar a vida dos executivos por meio da educação. Eu sou a professora Janaína Giraldi, eu sou professora titular aqui da USP de Ribeirão Preto, sou coordenadora do MBA USP Gestão de Marketing Estratégico e hoje eu tenho o prazer de receber um grande nome do marketing no Brasil, na especialidade neuromarketing, que vai falar para a gente sobre temas relevantes e que afetam as estratégias e as operações de marketing. Professor Ayrton, o Ayrton também é professor do nosso MBA, ele é mestre e doutor em psicologia, ele atualmente faz pós-doc conosco aqui na USP, e ele tem uma empresa de consultoria na área de neuromarketing. Então, muito obrigada, é um prazer enorme ter você aqui, e a gente vai falar sobre um tema que desperta muita curiosidade, né? Tanto nos profissionais, nos nossos alunos, outros professores também, nos acadêmicos. O que é, afinal, trabalhar com neuromarketing? Quais são as ferramentas? Quais são os cuidados? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje e eu vou passar a palavra para você para se apresentar melhor, tá bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Janaína, eu que agradeço o espaço, obrigado pelo convite, é uma honra, né? Sobretudo pelo fato da Fundaça ser um início até da minha vida acadêmica. Eu comecei a me descobrir no marketing na Fundace, isso na turma 6, algumas décadas atrás, certo? E falando um pouquinho da minha trajetória, durante a minha vida acadêmica, eu por acaso caí no mundo pesquisa de mercado, por acaso mesmo. Tinha uma consultoria aqui em Ribeirão que precisava começar a implantar uma norma de qualidade em pesquisa de mercado e a partir daí eu entrei nesse segmento de implantação de ISO. E aí diz que quando você entra no mundo pesquisa de mercado, que o bichinho morde e você não sai nunca mais, né? E eu estou há 30 anos, já passei com empresas como Ibope, Ipsos, um pouco de FK, Resulta, enfim, várias grandes empresas nacionais e multinacionais, sempre na área de processos e qualidade em pesquisa e nos últimos 15 anos realizando pesquisas de mercado mesmo. Tá? E uma coisa que sempre me incomodou era algumas limitações que a pesquisa de mercado tinha. Então, a partir daí, eu comecei a fazer uma convergência entre a minha vida acadêmica, que eu já estava numa fase de mestrado e depois doutorado, com a compreensão da parte não declarada do consumidor. Como entender, uma coisa é o que o consumidor fala e outra coisa é aquilo que realmente ele faz, muitas vezes. Então, compreender esse gap, compreender como você consegue sensibilizar o consumidor, falando com o processo automático dele. Então, isso sempre foi um grande desafio. Então, a partir daí surgiu o NENC. E hoje, nós, enquanto empresa, temos assim, não só o desenvolvimento de metodologias, mas também o desenvolvimento de tecnologias. Eu acho que eu sou uma das poucas empresas de pesquisa de mercado que tem engenheiro biomédico, que tem profissionais de sistemas embarcados para realmente compreender para ter uma tecnologia realmente apropriada para coletar dados, né? Uhum. Olha, eu achei muito interessante a sua trajetória, né? Você começando na pesquisa tradicional, percebendo as limitações e como não era possível capturar todas as informações somente pela fala, né? Pelo que os consumidores declaravam. E aí a sua vontade de compreender isso, estudando os aspectos psicológicos, né? Fazendo toda a sua pós-graduação nisso. E hoje sendo uma empresa especializada, inclusive com equipamentos, né? Então, vamos começar do começo falando o que afinal é esse neuromarketing, né? A gente ouve, às vezes, umas expressões do tipo, é para desvendar a mente do consumidor, é para ler os pensamentos, né? Desvendar a caixa preta, né? Do processamento mental. Como é que você definiria o neuromarketing e fazendo uma comparação com as técnicas mais tradicionais? Olha,
primeiro lugar, eu tenho... Tem várias abordagens, ó, se a gente tiver que definir realmente, eu acho algo que para mim ainda é uma área cinzenta, certo? Eu particularmente tenho a convicção que o neuromarketing é trazer a parte experimental para a pesquisa de mercado. Ou é para você, porque a pesquisa de mercado sempre foi descritiva, o que o consumidor faz, o que o consumidor então é uma situação pouco experimental. E o que o neuromarketing traz é um paradigma de você poder testar diferentes situações, diferentes contextos ou diferentes estímulos e saber fisiologicamente a resposta que você teria a esse contexto. Então, eu trabalho muito na perspectiva, e é mais uma crença do que praticamente, que propriamente uma teoria, uma definição, mas é uma crença que o neuromarketing nada mais é do que um processo experimental, onde você testa o consumidor em diferentes situações e você vê onde você tem uma resposta emocional de uma forma mais apropriada. Tá? Eu acho que vale a pena só fazer uma distinção, coisa que eu faço em todas as minhas aulas, eu acho que é uma coisa que eu não canso de repetir. Existe uma diferença entre emoção e sentimento. Então, a emoção é um processo automático que só tem duas variáveis, que é valência e intensidade. A partir daí, você tem o processo de interpretação e aí mediante essa interpretação, surge um sentimento, certo? Então, quando você fala de emoção, você tem que trabalhar com neurociência, certo? Diferentemente de a pesquisa tradicional que pega a sua parte mais declarada, etc. Portanto, só para concluir, eu acho interessante dizer que o neuromarketing ele é experimental e na medida que ele é experimental, você tem os insights em função desse desenho que você vai estimulando o consumidor. Bem, então é uma pesquisa que envolve experimentos, é uma pesquisa que complementa as técnicas mais tradicionais e que a gente acaba observando respostas do consumidor, que são respostas ou fisiológicas ou até neurais, né, dependendo da técnica que for utilizada. É bem complexo, né? Então, por isso que na sua equipe você tem aí profissionais de diversas áreas, comentou dos engenheiros, biólogos, psicólogos, né? E pessoas também da área de administração e marketing para compreender, né, os construtos, o que está sendo medido. Então, a gente vê que tem uma grande complexidade, né, em torno desse tema do neuromarketing, que é a neurociência aplicada para entender e achar soluções para os problemas de marketing. E o nosso tema fala de laboratório, né? Por dentro do laboratório. Então, dá um ar muito científico, né? O que é um laboratório em neuromarketing? Como seria diferente, assim, de uma pesquisa mais tradicional, que a gente imagina as pessoas em computadores analisando dados? O que é o laboratório para a gente? Bom, qualquer construção de pesquisa em neuromarketing, ela tem que acontecer em um ambiente controlado. Por quê? Qualquer coleta de dados, ela acontece em milissegundos. O tempo do cérebro é milissegundos. Então, se você pega desde batimentos cardíacos, resposta galvânica da pele, dilatação de pupila, eletrocefalografia, tudo isso acontece em razão de milissegundos. Ok? Portanto, se você tem que... Todo experimento ele tem que acontecer num ambiente controlado e as mesmas pessoas... tem que haver um padrão de estimulação. Então, na medida que eu preciso ter um critério ou um processo científico e controlado, é necessário que você tenha uma tecnologia que consiga fazer todo esse controle e também é necessário que você tenha equipamentos calibrados, tá, que permitam toda essa aquisição de dados. Portanto, o laboratório, eu diria que ele tem um Neurolab, um laboratório de neuromarketing, ele tem alguns pilares fundamentais, que o primeiro é os equipamentos que você utiliza, as tecnologias, então, os devices, o eletrocefalograma, o PPG, que seria um oxímetro, um batimento cardíaco, variabilidade cardíaca, tal, codificação facial, enfim, vários dispositivos que são os dispositivos de aquisição. Um software que é fundamental, que é exatamente o que faz o papel da sincronia entre a aquisição e o estímulo. Então, como a gente está falando num tempo de milissegundos, você, por exemplo, trabalha muito com a parte de fragrâncias,
você tem que garantir que o processo de olfação, por exemplo, de uma fragrância aconteça exatamente de uma forma síncrona a todo mundo, a todas as 40 pessoas. Né? O neuromarketing, ele não está, o laboratório, o estudo, ele não está preocupado com o efeito de uma pessoa. Ele quer encontrar um padrão dentro de um grupo, uma amostra normalmente de 35 a 40 pessoas. Portanto, o laboratório é um ambiente controlado, onde você executa os experimentos e, a partir daí, tem uma outra duas vertentes importantes, que é o processamento desses dados, porque os dados normalmente não vêm prontos para serem utilizados, você precisa fazer um pré-processamento, ok? Porque a resposta do cérebro é uma resposta baseada em sinais elétricos. E, por fim, a técnica analítica, que é aí sim transformar isso em insights de marketing. É você entender o problema de negócio, o processo de decisão, o que tem que ser orientado, qual que é, o que está na mesa, as variáveis estão na mesa, e a partir daí você fazer conectar esses dados com os problemas. E mais uma coisa que eu acho que é fundamental, o protocolo. Muitas pessoas acham que neuromarketing ou é tecnologia, ou enfim, mas o protocolo, a forma como você estuda é fundamental. Só para concluir, por exemplo, muitas vezes eu tenho, de repente, um problema de uma fragrância que eu tenho que provar que ela é relaxante, certo? Ora, se a pessoa chegar no teste e ela tiver zen, totalmente bem com a vida, ela não fica mais relaxante do que ela é. Então, você tem que criar um protocolo de forma que você consiga identificar o efeito desse produto dentro de um determinado contexto. Sim, então a gente vê a necessidade de um planejamento muito grande, um controle de todas as possíveis explicações, como você mesmo disse, né? Às vezes as pessoas chegam com fome, cansadas, e isso vai ter um efeito, né, diferente aí nos dados. Toda a nossa preocupação também com o comitê de ética, porque se trabalha com seres humanos, né? E medições, às vezes, fisiológicas, neurológicas. Então, é uma pesquisa realmente que precisa ser muito bem planejada, controlada e utilizar os equipamentos adequados, né? Então, você citou alguns equipamentos e eu queria que você explicasse quais são os principais equipamentos utilizados em pesquisa de neuromarketing e quais são aqueles que você fabrica, que você trabalha com seus clientes. Olha, eu acho que para cada equipamento, para cada tipo de ferramenta, ela tem um contexto. Por exemplo, eu comecei muito com codificação facial, que todo mundo entende, é fácil, é basicamente um algoritmo que ele mede as distâncias entre pontos da face e, a partir daí, consegue dizer qual a emoção, ou melhor, o sentimento que ela estaria expressando naquele momento, certo? Porém, quando você trabalha com fragrâncias, a codificação facial ela não é tão adequada. Porque muito desse processo você não consegue transfigurar no rosto essa percepção que é mais ou íntima, é um processo muito mais subjetivo ou subjacente. Então, a partir daí, é necessário você, por exemplo, entender o sinal elétrico, ok? Ou do coração, ou entender o eletroencefalograma. Eu particularmente gosto muito do eletroencefalograma, onde você consegue medir o processo de decisão, atenção, memória. Porém, ele tem limitações. Então, para cada equipamento, para cada problema, existe uma ferramenta que você pode utilizar, tá? Aí, a partir daí, testes implícitos, resposta até de temperatura, eletromiografia facial, que é basicamente você avaliar o sinal do músculo na face, ou, por exemplo, alegria, você tem um zigomático que você coloca os eletrodos e você mede o nível de contração. Então, eu acho que não existe... o que define os instrumentos a serem utilizados é, primeiro, o problema de pesquisa, o que você quer estudar. Segundo, as limitações de orçamento e o risco da decisão. Tá? Então, de repente, o risco da decisão é baixo, você precisa só saber ter uma ideia do que está acontecendo, por exemplo, de um visual aid que você vai usar em determinada situação numa campanha. Dá para fazer um eye tracking online com uma codificação online? Que nós fazemos isso? Dá, beleza, isso te dá um cheiro. Não, isso daqui
é algo estratégico onde o risco dessa propaganda ela vai converter, por exemplo, vai ter um investimento muito pesado, o risco de insucesso é muito alto. Não, então vamos para uma ferramenta mais profunda, certo? Onde ela vai ser mais complexa e porém, apesar de ser mais complexa, ela vai trazer insights maiores. Tá certo, né? Então, é sempre o problema que determina a ferramenta, né? E aí, pensando, então, nos problemas tradicionais que a gente tem na área de marketing, né? Pensando lá nos famosos 4Ps, né? Problemas em relação a produtos, a precificação, algum problema a ver também com o varejo, né? O P da praça, aí seria, por exemplo, posição de produtos em prateleiras, né? E principalmente o P da promoção, que é a comunicação. Como é que você alinha essas ferramentas com esses problemas específicos para a área de marketing, né? Por exemplo, olha, para a gente avaliar produto, em específico a embalagem, é melhor usar um eye tracker, é melhor usar alguma outra ferramenta. Dá para alinhar os P's com as ferramentas? Total. Né? É interessante só que até, eu costumo dizer, até brincar, que neuromarketing, porque o neuromarketing nada mais é do que uma ferramenta muito poderosa, certo? Mas se você não souber fazer pesquisa de mercado, que é o nosso fusquinha, é melhor, vai para 1.0, certo? Aprenda a fazer pesquisa. Dentro do curso de marketing, existe a disciplina de pesquisa de mercado. Então, é importante primeiro aprender como tratar uma pesquisa, como tratar uma metodologia antes de pensar realmente eu diria que o neuromarketing é um upgrade desse processo, ok? E dentro desse processo de upgrade, todos os 4Ps, você consegue encontrar ferramentas, por exemplo, para você, o P de preço. Existe, inclusive, um trabalho que a gente está conduzindo, né, de avaliação de disposição a pagar, mas existem vários algoritmos já publicados que mostram que você consegue medir sensibilidade de preço a uma determinada região cerebral. Em determinada frequência, determinada ativação, você consegue acessar o mecanismo de recompensa desses consumidores. Então, por exemplo, quando você pensa em praça, distribuição, trade, nossa, eu faço muito projeto de jornada do consumidor. Então, você coloca um eye tracking, e a partir o eye tracking é basicamente um rastreador ocular, onde você mede o tempo que as pessoas dedicam de atenção, tá? E a partir daí você começa a entender como é que é o processo de varredura visual e como é que é o processo de captura de atenção. Então, é muito comum, por exemplo, no NEM que eu tenho um processo de gôndola projetada, porque a gente pode levar tanto a pessoa no ponto de venda para fazer essa jornada, como também eu consigo fazer um trabalho de projeção e mudar lugares dos produtos para saber experimentalmente como funcionariam. E é muito curioso, onde às vezes a mudança de um tag promocional, a alteração, você tirou o tag em azul e colocou um vermelho, certo? Só essa mudança, você altera a lógica de toda a gôndola. É engraçado que a transição, eu não estou falando de 1 ou 2 pessoas, estou falando, por exemplo, de 40 pessoas. Você altera totalmente, por exemplo, o consumidor olhar ou não para outros produtos. Então, é muito curioso. Eu não posso abrir muitos resultados, mas recentemente eu fiz algumas situações para uma grande empresa na área de trade, onde havia uma mudança de embalagem e a conclusão foi, olha, não mude, porque essa alteração de contraste visual simplesmente você está favorecendo o teu concorrente. Por quê? Você diminuiu o teu contraste visual, o principal concorrente dessa empresa, ela tinha um contraste visual bastante forte, certo? Então, na medida que você reduz esse contraste, você acaba sendo apagado da gôndola, fica mais clean, fica mais bonito, certo? Mas dentro você fala de atenção, existem 2 tipos de atenção, atenção capturada e atenção dirigida. A atenção dirigida é aquela que você controla, mas a capturada ela é fruto do objeto que está te estimulando.
Então, a partir daí, você consegue educar a visão do consumidor em função desse contraste de cor que você usa, e, de uma certa forma, você cria barreiras em termos de transição visual na gôndola. Então, são insights que ajudam bastante e que realmente conseguem otimizar um planograma, por exemplo. Isso foi muito interessante, né? Porque às vezes as empresas elas querem fazer mudanças e sem muita justificativa, né? Principalmente embalagem e logo, né? Temos que modernizar, temos que atualizar o nosso mascote, né? O nosso símbolo. E às vezes, sem essa preocupação de fazer o teste, é o que vai fazer a empresa perder, né? Para o concorrente, perder vendas, perder a identificação, o consumidor consegue saber qual é a marca. Então, é fundamental até para evitar, né? Fazer mudanças indesejadas ou com efeitos muito ruins. E então, pegando esses seus clientes, como é que é o processo? Como é que eles começam? Você falou do protocolo, né? Então, a primeira coisa, eles trazem para você uma preocupação. Olha, a gente está com receio de fazer uma mudança na embalagem e perder reconhecimento, perder vendas, ou... Como que é o início em geral dessa aproximação com vocês até o final, né? Quando vocês chegam com o resultado, de uma maneira breve, né? É engraçado, depende muito do cliente. Se é um cliente tipo de P&D, que um cliente que tem uma formação mais científica, vamos dizer assim, o caminho é sempre o mesmo. O briefing, o desenho metodológico e depois os insights que tem que fornecer. A trilha é sempre a mesma. Você entender o problema, as perguntas, definir muito claramente quais são as perguntas e, a partir daí, construir a metodologia. Agora, o nível de detalhamento e de interação com cada cliente é totalmente diferente. Quando você pega um cliente de P&D, por exemplo, você tem uma linguagem muito mais... Você fala um estatiquez mais fluente, você fala uma situação mais científica, certo? Quando você pega um cliente de marketing, você tem que falar de output, insights, matriz, você tem que... Para ele, o protocolo é algo boring dentro do processo. O que interessa é o resultado final. Então, é engraçado que diferentes áreas, elas enxergam isso de uma forma diferente, mas o processo normalmente é composto de um briefing, de um desenho metodológico, certo? Aí monta o protocolo, testa o protocolo, monta-se esse protocolo em um software, porque não é simplesmente esse protocolo, tem que ser automatizado em uma solução computacional. Valida-se isso nos primeiros experimentos. Tá ok, temos o que queremos, pelo menos temos os dados, não os insights, mas os dados que queremos, e aí você faz a coleta. Ayrton, a gente percebe assim uma grande complexidade, né? Muito cuidado em todas as etapas. Existe um prazo médio de pesquisa com neuromarketing, ele é superior às pesquisas tradicionais e também em relação às amostras, porque, né, você falou logo no começo de todas as etapas, toda a limpeza de dados, o tratamento, a análise, é bastante complexo. Então, imagino que isso vai ter um efeito aí, tanto no prazo de conclusão e também no tamanho amostral, né? Diferentemente do que pode aparecer, o uso do neuromarketing, a neurociência é mais barato, é mais rápido, certo? Porque, em primeiro lugar, eu tenho uma amostra muito menor. Então, já teve situações onde de clientes meus, basicamente um cliente, onde ele fez paralelamente 140 entrevistas e eu fiz 40. Tá? E chegamos ao mesmo resultado em termos de aprovação de produto. Então, a amostra ela é menor. E por que ela é menor? Porque imagine que cada sujeito contribui com 250 dados por segundo, por exemplo, que é uma resolução da eletroencefalografia, diferente de apenas um tique no questionário. Então, como eu coleto muito mais dados de pessoas, a amostra ela tem que ser menor. Segundo, como existe um protocolo definido e tudo eu tenho um software que controla tudo, essa aquisição de dados, todo esse processo, eu consigo automatizar o seu processamento. Então, hoje com Python, etc., e uma coisa que eu estou usando cada vez mais é uma plataforma de IA, onde você coloca os dados declarados, dados de negócio, dados de fisiológicos, e você faz um grande merge nisso, e a própria IA consegue
de fazer esse processo analítico. Isso a gente ganha muito, muito tempo. Confesso que, com 30 anos de pesquisa, uma coisa que nunca mudou foi o PPT, certo? Eu achei uma coisa tão assim, old fashion, uma coisa assim tão, sabe? Então, hoje com a IA você consegue tornar isso muito rico e menos custoso. Então, perceba que essa complexidade, ela não necessariamente tem que ser levada ao cliente final. Ela pode ser feita, por exemplo, é como um restaurante, certo? Muitas vezes esse cliente final não precisa saber a receita. Ele tem que degustar o que foi o resultado. Deixa a complexidade na cozinha. Poxa, Ayrton, então a gente tem uma situação hoje em que fazer pesquisa com esses equipamentos, né, para a empresa é rápido, dá uma informação precisa, muitas vezes diferente, né, complementar às pesquisas comuns, mas talvez o que falte então no mercado sejam empresas que façam esse tipo de pesquisa, né? Você tem a sua, e a gente vê muitas vezes aí empresas oferecendo serviços, chamando de neuromarketing, mas na verdade não sendo, né? Como é que você vê essa questão também do falso neuromarketing? O que acontece? Eu tive, inclusive, recentemente, um parceiro nos Estados Unidos, a gente estamos começando a olhar o mercado de lá, e é muito curioso essa história, esse neuromarketing, do jeito brasileiro, o tupiniquim, ele é muito próprio aqui de construir regras, muito fruto de publicações, etc. Eu tenho muito medo de conceitos e verdades absolutas pré-definidas. Eu acho que isso traz um risco para a decisão, por processo de decisão enorme. Então, primeiro, eu acho que tem que dar um passo atrás. Você pega a incidência de pesquisa de mercado no Brasil, é basicamente 5% das empresas que fazem. Nos Estados Unidos é 35%. Nossa. Então, existe um processo de decisão aqui muito da tentativa e erro. E o custo da tentativa e erro, poucos são os que calculam realmente. Então, a confiança, não que a intuição das pessoas não valha, não que a experiência não seja relevante, mas não existe a cultura da pesquisa no Brasil. O primeiro papo é esse. E para arrematar isso, como não existe a cultura da pesquisa, da construção científica da decisão, o mercado para você ter regras que sejam automatizadas, intuitivas, heurísticas e verdades pré-formatadas, ele acaba sendo um mercado altamente fértil. Por quê? É mais fácil você adquirir uma ideia já planta, Sim. pronto. Não questionar, né? Fazer o que estão fazendo. Exatamente, do que construir algo e por o caminho mais difícil. É melhor que alguém faça e erre e eu aprenda, deixa eu ficar aqui, né? Tem uma certa resistência, né? Com a inovação e buscar formas diferentes, né? De trabalhar. Então, culturalmente, o mercado brasileiro é mais difícil. Sim. A pesquisa de mercado, eu diria que a área de neuromarketing tem um relatório é um erro meu agora não acreditar, mas é um mercado que ele vai crescer cerca nos próximos, acho que 10% a 12% ao ano, nos próximos 3, 4 anos. E onde menos vai crescer vai ser no Brasil, certo? Então, o que acontece? Haverá uma transição muito natural entre o mercado de pesquisa, o tamanho da pesquisa de mercado, que a gente está falando me lembro confesso que eu devia ter trazido esses dados, mas uma coisa, eu acho que 2 bilhões, acho que no Brasil é uma coisa nessa ordem, certo? Mas parte desse mercado de pesquisa de mercado vai virar para o neuromarketing, fatalmente, certo? Existe uma empresa mundial que ela só faz ressonância funcional para neuromarketing. Elas não trabalham de forma clínica. Só faz ressonância funcional. E, gente, o equipamento de ressonância funcional é um absurdo de caro.
Tá. Uma vez aqui com o meu grupo, né, a gente tem um grupo de pesquisa aqui também, que aplica essas técnicas, mais para pesquisa acadêmica, mas também com implicações práticas, né? E tivemos uma ideia de ir atrás, de parceria com a Faculdade de Medicina, para usar a ressonância deles. Não há como, né? O equipamento é usado somente para pesquisa clínica ou para a própria, né, para fazer diagnósticos lá dentro do hospital. Então, não há espaço. Realmente é muito difícil o acesso a esses equipamentos mais caros, né? Mais complexos. Mas se você pensar que, na medida que eu vejo que o profissional de marketing está mudando, certo? É importante ele ter conhecimento dessas novas tecnologias, dessas novas possibilidades. E é fundamental que esse novo profissional de marketing comece a entender melhor o ambiente dele e torne, porque hoje, cada vez mais, e eu estou falando como pesquisador de mercado, todo mundo tem acesso à mesma tecnologia, aos mesmos canais, tudo está cada vez mais flat. Então, a diferença entre os diferentes competidores é cada vez mais sutil. Portanto, para você identificar essa sutileza no consumidor, você precisa de meios mais complexos. Sim. Então, é um processo ao qual todas as empresas, eu acho que vão ter que observar e começar a falar como é que eu entendo melhor esse consumidor. Não, a intuição é importante, mas será que a minha intuição está na direção certa? Eu vejo muito dizer, eu testo, é curioso, até alguns projetos eu falo, puxa, isso daqui não precisaria de pesquisa, mas enfim. Mas eu acho importante botar à prova as convicções. Sim. Certo? Eu acho muito importante. Então, você comentou alguns casos, né, por cima, assim, de clientes seus. Tem, assim, setores que você vê que tem uma demanda maior por esse tipo de estudo? Ou você consegue pensar na aplicação dessas ferramentas em qualquer setor, ou até, às vezes, fora do marketing, né? Por exemplo, uma pesquisa com RH, mas pensando em setores, né? Você falou aí de fragrâncias. Tem algum setor específico que você vê um grande uso dessas ferramentas ou não? Eu diria que você tem... é engraçado, o setor cosmético, onde eu estou muito bem inserido, mas também eu diria que está mais vinculado ao porte da empresa do que propriamente o segmento. Apesar de que eu tenho um case bem interessante de uma cliente, Jardim Brasil, que eles começaram o negócio agora e eles começaram a construção de neurocosméticos, a ideia de neurocosméticos. Então, eu acho uma ideia muito interessante de você comprovar neurofisiologicamente que um cosmético entrega essa experiência. Uhum. Então, os setores que estão associados a experiências e quando que você precisa decupar essas experiências, eu diria que são setores que potencialmente podem se beneficiar mais do neuromarketing. Muito bem. E você, sim, claro, sem... né, infringir nenhum contrato de confidencialidade. Se você pode abrir algum caso com um pouco mais de detalhes do que foi feito, né? Você comentou agora de um caso que a conclusão foi pela não mudança da embalagem, mas algum outro caso em que vocês descobriram que alguma fragrância específica teria um efeito desejado? Eu, inclusive, tem um case interessante que eu vou estar na Beauty Fair, inclusive com a empresa. Eu vou, agora que é público, eu posso dizer que é da Risqué, onde nós comprovamos que um lançamento deles, em termos de uma linha de chocolate, neurofisiologicamente, tem a mesma ativação do que comer chocolate. Comer, cheirar. Meu Deus, junta isso com as canetas emagrecedoras, ninguém vai mais comer nada. Só não sei as calorias que tem o esmalte, né? Poxa vida. Só não consegui calcular isso, mas dentro desse conceito, é um conceito interessante, porque isso eu posso dizer que hoje está público, tá? Mas foi uma forma, porque a Anvisa, você precisa ter por exemplo, esse collab, um collab que eles fizeram com a Kit Kat, e você precisa ter essa situação de comprovação, tá? Sim. Então, na medida que você torna essa comprovação científica, e não é uma coisa, parece, eu acho que é parecido. Eu estou falando que as ativações neurofisiológicas dos dois produtos têm uma convergência e têm uma correlação.
Então, eu estou comprovando neurofisiologicamente que as experiências elas se relacionam. Então, e dentro do mundo cosmético, e não só, mas, por exemplo, você está falando em situações de RH, eu vejo algumas possibilidades, eu trabalho com uma metodologia que ela basicamente avalia o tom de voz, não o que a pessoa falou, mas como ela falou. E isso, para mim, por exemplo, teve um case bem interessante na área de um produto farmacêutico, na área de oncologia, que nós testamos mulheres que estavam em diferentes jornadas da doença, e dentro dessa situação, a gente mediu onde a eletrocefalograma, GSR, mas nós também medimos o tom de voz dessas pessoas. Nós procuramos avaliar não só o que elas falavam, mas o tom de voz do que elas falavam. O que elas construíam, os sentimentos dela em relação à doença eram exatamente os mesmos. Narrativamente, elas tinham as mesmas impressões. Mas a forma como ela falava, palavras por segundo, tom de voz, entonação, era totalmente diferente. Então, você vê que era um teste de comunicação e você vê claramente, olha, pelo que elas falam, parece que as comunicações funcionam. Uhum. O como elas falam, fala, não, você não consegue sensibilizar um grupo. Tá? Então, esse tipo de sutileza que é importante a gente atentar, trazer isso para o consumidor, certo? Eu acho importante isso, mostrar que o consumidor ele é muito mais daquilo que ele declara. Uhum. Mas existe só um aspecto sutil. Sim, que a gente precisa entender. Sutil, né? E o consumidor, às vezes, disfarça, né? Ele responde uma coisa, mas está pensando em outra, porque tem o filtro cultural, social, a resposta mais adequada, ou vergonha. Então, realmente, é uma pesquisa que tenta capturar o que está por trás, né, do declarado. E aí você já comentou em alguma das respostas do uso da inteligência artificial, como tem te auxiliado, né? Você consegue pensar em mais alguma aplicação, ou como seria, assim, o futuro nos próximos anos, convergência de ferramentas de IA, que tenham alguma automação ou que façam algum tipo de predição? Eu lembro que uma aula, né, que o Ayrton também é nosso professor aqui no MBA, que você apresentou um software que simula, né, o olhar humano. Uhum. Então, como que você vê o uso da inteligência artificial em conjunto com o neuromarketing? Temos mais 1h30? Não, vamos... brevemente. Olha, é interessante porque quando você começa a juntar dados, a capacidade da IA, primeiro, existe como a gente está usando a IA, ok? E aí tem algumas perspectivas. A primeira situação é o escopo de conhecimento que você fornece para essa IA. Então, não é simplesmente você pegar um ChatGPT, etc., ou qualquer outra inteligência artificial, e começar a jogar dados em cima dela. Existe toda uma arquitetura que é importante. Então, eu vejo que a inteligência artificial vai mudar muito a pesquisa de mercado, o neuromarketing, de uma forma muito intensa. Por quê? Ela é capaz de estabelecer conexões em algumas situações que você, às vezes, pode passar fora do radar, mas também pode alucinar nessa brincadeira. Por isso que é fundamental você ter conhecimento técnico, teórico. Isso faz sentido que não faz. Né? Para saber separar o joio do trigo. Ok? Então, aí a gente precisa tomar cuidado para não transformar isso num oráculo, mas sim numa ferramenta que ela consegue fazer uma triangulação de dados. Outro ponto é a qualidade dos dados que você usa. Então, imagina que a IA, que você abasteça essa inteligência com um rol de dados. Então, por exemplo, hoje o que eu estou fazendo? Eu pego os dados declarados, eu pego os dados de processamento de voz, eu pego os dados de eletrocefalograma, pego os dados de resposta galvânica, eletrocardiograma, rastreamento ocular, eu coloco tudo isso dentro de uma base de conhecimento.
E a partir dessa base de conhecimento, começa a fazer conjectura, deixando muito claro qual é o que eu espero dessa base de conhecimento. Você consegue estruturar todo um insight de recorrelações, etc., que isso, às vezes, é engraçado. Normalmente, acho que a gente pensa em 2D, né? Então, com a inteligência artificial, a gente já passa a pensar em 3D. A gente chegaria nessa conclusão, talvez, com meses de análise, e eles chegam rapidamente, né? Eu acho que a IA seria o terceiro eixo de raciocínio, tá? Então, você começa a ver tridimensionalmente algumas informações. E, na medida que você consiga capturar, por exemplo, isso eu estou já começando a considerar em alguns setores, sobretudo se você consegue identificar o estímulo, estabelecer uma relação entre o estímulo, resposta neural e resultado de negócio, se você consegue estabelecer não somente a conexão, mas uma lógica, certo? Não linear nessa brincadeira, nossa, você sabe exatamente se você quer esse resultado, você volta e fala, tem que fazer dessa forma. É fácil fazer o caminho inverso. Muito bom. Então, a gente está vendo, né, Ayrton, que um profissional de marketing hoje não pode confiar só na intuição, né, no feeling, enfim, a gente está vendo aqui uma série de conhecimentos e competências importantes. Então, nesse sentido, você que já foi aluno de MBA, hoje é professor de MBA, como você vê esses cursos de formação executiva para o profissional de marketing? Isso é fundamental, o que eu falo para todos os meus alunos é que a formação, que a relevância de você ter de você estudar é você começar a aprender a lidar com a complexidade. Então, é fundamental o desafio intelectual, fundamental o desafio da atualização, porque na medida que o mundo que nós vivemos vai ficar cada vez mais complexo. Aprender a lidar com essa complexidade, dominar diferentes cenários, dominar ferramentas, é algo assim, eu diria que tem um pensador, enfim, eu acho que isso é darwiniano, é uma questão de sobrevivência. Mais rápido. Certo, é uma questão da adaptação das espécies. Muito bem. Bom, então, queria pegar esse gancho que você mencionou aí de várias competências ao longo dessa nossa conversa, né? Saber fazer um bom planejamento, saber fazer uma pesquisa de mercado, entender os processos de inovação, né? Inclusive, uma aula de neuromarketing que a gente tem, né, no nosso MBA, na grade do MBA Gestão de Marketing Estratégico. Então, convidar, né, quem está assistindo essa nossa conversa e tiver interesse em se aprofundar em todos esses aspectos e outros, né? Comunicação, a gestão da marca, que a gente está com as inscrições abertas para o MBA USP, Gestão de Marketing Estratégico. E a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Eu queria até agradecer demais a presença do Ayrton e deixar esse espaço final para você falar algo que, eu gostaria de ter comentado sobre esse aspecto, eu acho importante ressaltar. Tem algo que você gostaria de deixar como uma lição final para quem está assistindo? Olha, particularmente dentro dessa área de neuromarketing, às vezes eu recebo mensagens, qual é o caminho para começar a cursar, começar a entender essa área. Eu vejo que o principal caminho é acadêmico, mas mais do que acadêmico, é você começar a entender o marketing numa complexidade maior e uma complexidade experimental. Então, é importante, se essa é uma área para quem tem interesse em se desenvolver, começar a tomar cuidado com situações pré-estabelecidas e conceitos absolutos. Né? Eu acho que não somente a experiência acadêmica, mas a barba branca e os cabelos brancos me me ensinaram que a regra fácil é absoluta, não é o caminho fácil, não é o melhor caminho. Então, eu acho importante realmente essa reciclagem, construir esse desafio intelectual de forma a você, e sobretudo numa situação de excelência. Muito bem, e também deixa a oportunidade de você dizer o nome completo da sua empresa, você mencionou ao longo aqui da nossa conversa, por favor. O NENC, né, o Núcleo de Estudos de Neurociência do Consumidor, então o NENC fica muito mais fácil.
Nós estamos localizados em São Paulo, onde temos aí um laboratório perto do Copan, que é um centro da Consolação, e onde realizamos estudos tanto de apoio acadêmico também, mas também grande parte de estudos de mercado. Nosso laboratório está à disposição para quem quiser conhecer. Muito bem, agradeço demais, viu, Ayrton? A gente teve uma conversa muito rica. E se você que estiver assistindo quiser assistir outros episódios, fique atento ao nosso site, aos conteúdos que a Fundace disponibiliza lá. E espero vocês na nossa sala de aula do MBA USP Gestão de Marketing Estratégico. Então, mais informações vocês podem acessar fundace.org.br. Muito obrigada a todos.